Bom dia, graça e paz, irmãos. E nós vamos dar então sequência ao estudo aí do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. E vamos ler hoje a 6ª marca, que é um entendimento bíblico de membresia da igreja, da membresia na igreja. O entendimento bíblico da membresia na igreja. Já há algum tempo, já deve ter uns 2, 3 meses, vem ardendo no meu coração um estudo a respeito da missão da igreja. Tem algo que Deus tem falado ao meu coração a partir de um personagem muito, vamos dizer assim, talvez até inesperado. E estudando esse texto, estudando a vida desse personagem ali, que é tão pouco o que aparece dessa pessoa ali na Bíblia, mas reflete muito sobre o papel da igreja. E pensando nisso, sobre a missão da igreja, como a igreja deveria cumprir sua missão, uma das primeiras perguntas que precisa ser feita nesse estudo é: o que é a igreja? A gente precisa ter aí a compreensão correta do que é a igreja, para a gente poder entender, então, qual é o papel da igreja, qual é a missão da igreja, e aí poder cumpri-la da melhor forma possível. E eu me deparei com esse mesmo questionamento nesse estudo desse livro aqui, As 9 Marcas de uma Igreja Saudável, um entendimento bíblico da membresia na igreja. Para a gente entender o que é ser membro de uma igreja, a gente precisa, então, entender o que é a igreja. E nos nossos dias, essa pergunta parece tão simples, parece que tem fugido ao nosso entendimento o que é de fato uma igreja. Você vê pessoas hoje que estão nos seus lares, na sua casa, e tem o costume ali da sua prática devocional, da leitura bíblica, da oração. E se você perguntar para ela o que é uma igreja, ela vai dizer que ela é igreja. Ela vai dizer para você: eu sou a igreja do Senhor. Ou então as pessoas acham que igreja tem a ver com denominação, com partidarismo. Sei lá, igreja quadrangular, igreja batista, igrejas pentecostais, neopentecostais, e acha que denominação é ser igreja. Nós, quando perguntados, de qual igreja você é? Nós dizemos: eu sou da igreja presbiteriana Vida Nova. E essas coisas parecem que vão calcificando em nós e a gente perde, de fato, a ideia do que é ser igreja. E a gente acredita que nossa igreja é a Vida Nova. Nós somos da igreja Vida Nova. A igreja não é, irmãos, um lugar, uma instituição feita por homens, criadas por homens. Porque aí, se a igreja fosse só um lugar onde pessoas se reúnem em prol de uma mesma crença, vamos dizer assim, você podia dizer que teria igrejas budistas. Podia chamar um templo budista de igreja. Podia chamar, sei lá, qualquer reunião aí de qualquer outra religião de igreja. E não é assim. A igreja é algo fundada por Cristo, mantida por Cristo, e só encontra essa palavra na igreja, na Bíblia. Foi Cristo quem fundou a igreja. A gente precisa responder o que é igreja. Nós, como crentes, temos dificuldade de responder essa pergunta. Eu faço hoje para você essa pergunta. Você teria coragem aí? Como é que eu vou dizer? Uma definição do que é igreja? É complicado, né? Parece simples. Em casa eu fiz esse exercício e por mim mesmo tentei definir o que é igreja e ficou incompleto a minha definição. Procurei alguma coisa no Google, alguma coisa em livros, inclusive no livro do próprio autor, e ainda assim a gente não tem essa dimensão total do que é ser a igreja. E o mais correto que eu achei aqui, inclusive parte do que o autor diz no livro, diz assim: de acordo com o Novo Testamento, a igreja é, primariamente, um grupo de pessoas que confessam
e dão evidências de que foram salvas apenas pela graça de Deus, para a glória de Deus e por meio da fé em Cristo. Isso é igreja. Um grupo de pessoas que confessam e dão evidências que foram salvas apenas pela graça de Deus, para a glória de Deus e por meio da fé em Cristo, somente em Cristo. E essas coisas precisam ficar bem claras, porque temos diversas pessoas que se unem, que se reúnem, né, que estão reunidas aí como igreja, e muitas vezes isso aqui não é visível na vida dessas pessoas. O crente precisa dar evidências, precisa ficar claro na vida daquele que faz parte de uma igreja que ele foi salvo. Ele precisa dar evidência disso. A nossa vida, a nossa conduta, o nosso modo de viver precisa mostrar que houve alguma coisa diferente em nós. Alguma coisa aconteceu na minha vida para que eu hoje esteja aqui, na Igreja Presbiteriana Vida Nova. O que foi isso? O que aconteceu? O que mudou? Por que mudou? E precisamos também ter o entendimento de que não fomos nós. A mudança que aconteceu aqui não é algo que eu fiz, que partiu de mim. Muito pelo contrário. Eu estava morto dos meus delitos e pecados. Essa mudança é obra de Deus. É fruto da graça de Deus dispensada a nós. E porque eu hoje sou fruto dessa graça, eu vivo para que Deus seja glorificado. As minhas ações, reações, atitudes, pensamentos, palavras têm que apontar para a glória de Deus. O meu trabalho precisa glorificar o Senhor. A maneira como eu conduzo minha família, meu casamento, a criação dos meus filhos, precisa glorificar ao Senhor. O nome de Deus precisa ser evidenciado na minha vida, mas de forma positiva. Os tratos e contratos que eu faço, eu devo cumpri-los. Seja com quem for. E hoje a gente vê contratos, um contrato maravilhosamente grande, muito sério, que é algo espetacular, que é o casamento. A gente vê isso na vida da igreja. Crentes, pessoas que confessam a fé em Cristo Jesus, se casaram na igreja, fizeram questão da bênção do pastor, da bênção das alianças, isso e aquilo. Daqui 2, 3 meses, 2 anos, 1 ano, as pessoas estão se divorciando. E qual é o motivo para isso? Acabou o amor. Não dou certo mais com essa pessoa. Não consigo mais, não convivo mais. Isso glorifica o nome do Senhor? Ou talvez seja até pior, né, de pessoas que vão se submetendo a outra pessoa, vai sendo maltratada, humilhada, vilipendiada fisicamente, muitas vezes emocionalmente, né, e se mantém ali porque acreditam que eu casei, tem que ser para o resto da vida, tem que estar ali. Isso dá glória ao nome do Senhor, um relacionamento desses? A gente precisa estar ligado, pensando, viver na terra, mas com os olhos na eternidade. E é difícil, porque a gente não enxerga um palmo na frente do nariz. Como é que eu vou viver pensando para a eternidade? Como é que a gente faz isso? Né? E a gente precisa entender, irmãos, que eu vivo hoje pela graça de Deus, para a glória de Deus. O que eu faço, eu tento fazê-lo para que o nome do Senhor seja glorificado, mas isso é fruto de algo que Deus implantou em mim, que é a fé em Cristo Jesus. Efésios 2, 8 a 9, lá 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom da fé é derramado em nós, e a nossa fé tem um objeto, e é Cristo. Se você está na igreja hoje, ou qualquer outro dia, e o objeto de culto seu, o objeto de adoração seu não é somente Jesus, a sua fé não está fincada, alicerçada somente em Cristo, você precisa rever sua fé. Porque senão daqui a pouco você vai ser como aquele que está lá em casa, sozinho ali, que se decepcionou com a liderança da igreja, se decepcionou com o pastor, ouviu tanta coisa na vida, ou talvez foi um líder e não suportou a carga,
E aí está na igreja, está em casa lá hoje, porque se decepcionou com pessoas, com isso e com aquilo, tem sempre uma desculpa. E jura que é a igreja. Fala, eu sou a igreja. Se os nossos olhos não tiverem voltado para Cristo, certamente a gente vai falhar em ser igreja. Igreja é unidade. Igreja é um corpo. Igreja é um edifício, do qual nós fazemos parte. Ninguém é igreja sozinho. Não tem como. Ninguém é igreja sozinho. Eu não sou igreja sozinho. Cristo fundou a igreja e planejou a igreja de maneira tal que pessoas unidas em torno de uma mesma fé cresçam nessa fé, amadureçam nessa fé e glorifiquem ao Deus que eles dizem servir. Até que Cristo venha nos buscar ou que a gente vá se encontrar com Ele no céu. Seja de qualquer forma, é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. A gente precisa entender, irmãos, o que é ser igreja. A gente precisa voltar os nossos olhos para isso e pedir a Deus que, pela graça dele, a gente viva de tal forma que sejamos igreja. Nós, no país tão grande como o Brasil hoje, diz que mais de 40 milhões de pessoas são cristãs. E qual o impacto isso tem causado na sociedade? Temos sido igreja? A igreja tem feito diferença? Nós chegamos até hoje onde estamos como igreja porque a igreja do passado fez diferença. A igreja do passado sabia o que era ser igreja, vivia como igreja. E nós precisamos, muitas vezes, olhar para trás e aprender, até com os fundadores da Vida Nova, 32 anos já de igreja. Como é que 32 anos, quantas lutas, quantas tribulações, quantas dificuldades, quantos membros, quantas pessoas passaram por aqui, saíram daqui, quantos erros cometidos, quantos acertos, porque tinha compreensão exata do que era igreja. E parece que nós temos perdido isso. Que pela graça de Deus a gente consiga voltar, de fato, ao entendimento do que é igreja. Respondendo, irmãos, o que é uma igreja, então, um grupo de pessoas que confessam e dão evidências de que foram salvas pela graça de Deus, para a glória de Deus e por meio da fé só em Cristo, a gente precisa responder mais duas questões. Por que unir-se a uma igreja? E o que envolve ser membro de uma igreja? Em dias em que tudo é individual, tudo é individualista, né? Eu posso viver do meu jeito, eu posso ser o que eu quiser, da forma que eu quiser, quando eu quiser. Em dias onde os prazeres, né, são estimulados a serem vivenciados, onde o ego é exaltado, onde o eu está acima de qualquer coisa, por que fazer parte de uma igreja em um mundo desses? Por que unir-se a uma igreja? Para que isso? Se lá fora eu posso viver para mim, do jeito que eu quero, como eu quero, eu posso me dedicar o meu tempo àquilo que mais me agrada, aquilo que mais me apraz, eu posso dedicar meus dias correndo atrás de coisas, amontoando, né, riquezas e tantas outras coisas. Para quê eu vou me unir a uma igreja? Há um entendimento errado, irmãos, dos evangélicos. Acha que o evangélico é aquele povo que está sempre acusando os outros. Sabe, que ele acha que ele é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Que o crente se acha melhor do que os outros. Muitas das vezes a gente cai nessa, a gente dá um discurso que pode até parecer assim. O mundo pensa assim a respeito do cristão hoje. Ah, que eles acham que só eles que vai para o céu. Ah, que eles acham que só eles que são bons. Um monte de gente falha, pecadora, e está lá e está achando que é melhor. O cara, daqui a pouco, mesmo estava no boteco bebendo, agora está na igreja e acha que é melhor que eu. Essa é a ideia que o mundo tem do crente.
E muitas vezes o crente vive de forma que não evidencia que ele é diferente nada daquilo. A gente, em vez de... A gente troca a comunhão com os santos, a comunhão com os irmãos, e eu não estou falando aqui de culto somente, não. É claro que a gente vem no culto, a gente troca isso por um passeio, a gente troca isso por um show, a gente troca isso por tanto de coisa, a gente não dá mais ênfase, a palavra já não tem mais valor. O que eu falo hoje com você, se eu não colocar no papel, amanhã eu não vou cumprir. Se não tiver alguma obrigação legal. Eu vendo mão de obra, eu trabalho com mão de obra. E quantos maus exemplos a gente tem no meu meio, de pessoas que dão um orçamento, valor X no serviço, e chega ali, está no meio da obra, muitas vezes, já está lá, a pessoa está ali, e o patrão está lá, a pessoa que contratou o serviço está ali, o cara vai lá e quer aumentar o valor do serviço, não cumpre mais as palavras, ou não entrega o serviço que foi pedido, prestado. E tantas outras coisas que o crente tem feito. Não estou falando, irmãos, que as nossas ações, que levar, isso vai... Mas isso evidencia quem você é de verdade. No seu trabalho. Eu fico meio triste com pessoas que trabalham para a gente, comigo até, e que são evangélicos e tal, e você vê pessoas ali buscando subterfúgios, coisas pequenininhas para 15 minutos a menos de serviço aqui, 10 minutos a menos ali. E o crente tem vivido assim, em todas as áreas. O crente tem vivido assim. O crente se envergonha de quem ele é. Pessoas, empresas, em instituições, em faculdades, em escolas. É o tal dos crentes 007, né? Ninguém sabe que a pessoa é crente. O cara tem vergonha, ou tem medo de dizer que é crente. No mundo assim, como é que eu vou? Por que fazer parte de uma igreja? Há algumas respostas que esse autor dá. A primeira dela diz ele que é que para assegurarmos a nós mesmos. Olha só, essa aqui eu achei interessante. Quando nos tornamos membros de uma igreja, estamos dando as mãos uns aos outros para conhecermos e sermos conhecidos uns pelos outros. Concordamos em ajudar e encorajar uns aos outros, quando necessitamos ser lembrados da obra de Deus em nossas vidas, ou quando precisamos ser exortados a respeito de grandes discrepâncias entre o nosso falar e o nosso viver. Por que fazer parte de uma igreja? Porque na igreja, se a pessoa realmente te ama, ela te conhece, ela sabe como é que está a sua vida, ela vai chegar para você e vai falar: ô irmão, muda aí. Ô irmão, eu tenho uma dificuldade muito grande até hoje no jeito de falar, no jeito de colocar as expressões. Eu já fui chamado a atenção aqui por 2 ou 3 pessoas que eu julgava, olha só, eu julgava serem menores do que eu na vida cristã. Eu olhava para aquela pessoa e falava: esse cara não dá exemplo de nada, não vive vida de crente, não vem na igreja, não faz isso, não faz aquilo, e está querendo chamar a minha atenção. Na hora que eu ouvi a repreensão, isso estava dentro de mim. Não coloquei para fora, não falei nada, levei aquilo para casa, pensei e vi que o irmão estava certo. E que a vida cristã dele, quem sabe é Deus, não sou eu. O provérbio diz que aquele que é sábio, ele abraça a repreensão. Ele aprende com a repreensão. O tolo não. O tolo está sempre arrumando desculpas. Eu aprendi aqui nessa igreja que o crente, ele não deve se justificar. Quem não justifica é Deus. Deus é quem sabe da sua vida. Deus é quem sabe quem você é. Mas, irmãos, como é importante você fazer parte de um grupo de pessoas, de um corpo de pessoas, que pessoas te conhecem, que você conhece elas, pessoas sabem dos seus defeitos, dos seus erros, você sabe do outro, e pode chegar com o coração aberto, com alegria, com leveza, e falar: irmão, muda aí. Acho que está errado aqui. Acho que está errado ali. Vamos consertar. Vamos andar junto. Vamos caminhar junto. Um dos motivos para ser igreja é isso. Isso ajuda a matar o nosso ego. Isso ajuda a nos diminuir.
No mundo em que a egolatria está tão forte, a igreja é justamente o oposto disso. Que diminua eu, que Cristo aumente. Essa é a fundamentação da igreja. Para evangelizar o mundo. Para que fazer parte de uma igreja? Para evangelizar o mundo. Propagar o evangelho. Não só tem uma frase atribuída a alguém famoso, não vou me lembrar mais, que diz assim, pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Pregue o evangelho. Então viva de uma forma tal que o evangelho seja evidenciado na sua vida. Mas eu aprendi aqui também, uma jovem, inclusive hoje não está mais na nossa igreja, e eu carregava isso com muita veemência, né? E ela falou, Walter, tudo bem, a gente precisa viver de uma forma digna do evangelho. Mas a pessoa ela é convencida pela palavra. A fé vem do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então viva de tal forma que o evangelho seja evidenciado na sua vida, mas fala dele. Põe para fora. Expõe o porquê que você é diferente, se é que você é diferente do meio que você está inserido. Você faz diferença onde você está? Você é diferente onde você está? Se é, o motivo pelo qual você é diferente tem que ficar evidenciado, tem que ser exposto, tem que ser falado. Paulo falava, eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar. O maior poder do mundo, irmãos, está nos nossos lábios. Não tem força maior, não tem arma maior, não tem bomba mais potente do que o evangelho de Cristo. Porque ele salva a alma. Jesus Cristo falando numa passagem, não vou me lembrar exatamente o texto, mas ele diz, não temeis aquele que pode matar o corpo, mas teme aquele que, além de matar o corpo, tem poder de lançar a alma no inferno. Nosso temor deve estar no Senhor. E tem muitos à nossa volta ali, ó. Gente boa, pessoa que a gente conversa, bate papo, troca ideia, acha legal, fala, só falta esse cara ser crente. E talvez, para ele ser crente, só falta ele ouvir de você. Que o evangelho transforma. Que Jesus Cristo salva. Que Jesus Cristo cura. Quando ele perguntar por quê, você vai, porque fez comigo. Porque salvou a mim. Porque mudou a minha história. A terceira, irmãos, além de pregar, evangelizar, é denunciar falsos evangelhos. Irmãos, quando eu e você estamos numa igreja, fazemos parte de uma igreja, e o nosso ego está morrendo todo dia, a nossa carne está todo dia ali, ficando um pouquinho para trás, a gente está mudando, e a gente está pregando o evangelho, a gente está fazendo a verdade, isso por si só já denuncia aquele que é falso crente, o que o falso evangelho está fazendo. Tem pessoas, tem um texto, ou um livro, ou algo que eu li, que diz que aquele que está abraçando o falso evangelho, ele tem responsabilidade nisso. Porque, no final das contas, é o que ele busca. A pessoa, quando está numa igreja onde ela busca cura, onde tem lá, não estou criticando denominação nenhuma, não é isso. Mas a pessoa vai lá, forma um pano vermelho no chão, enche aquilo de sal e fala para o outro passar em cima do vale do sal, que ali os pecados vão ficar, que as coisas vão acontecer, que isso vai acontecer, ou então vai lá e faz uma oferta, deposita tanto aqui, que Deus vai te dar mais tanto. As pessoas que estão fazendo isso é porque estão atrás daquilo realmente. A pessoa está ali atrás de uma cura, não é errado, mas o coração dela não está em Cristo. Ou a pessoa está ali querendo enriquecer, ou a pessoa está ali querendo uma bênção, algo específico, e ela quer a bênção, mas não quer o abençoador. A pessoa quer uma mudança de vida, mas não quer mudar a si mesmo. É aquela história, né? Toda essa frasezinha de início de ano que a gente vê, né? Se você não mudar, o ano que está começando vai ser o mesmo. O ano novo vai ser igualzinho. O velho, se você continuar sendo a velha pessoa, tem que haver mudança, tem que... E a pessoa está ali querendo bênçãos, querendo transformação, querendo salvação, muitas vezes, mas não querem a pessoa de Jesus. Ela não quer Deus de fato. Ela quer o que Deus pode dar. E muitas vezes a gente está assim também.
A gente corre esse risco de na nossa caminhada, a gente se vê buscando por bênçãos. Correndo atrás de coisas que Deus pode dar. E não da pessoa de Deus. Eu lembro, eu dei testemunho disso aqui, eu falei isso aqui. E sempre que eu estou dessa forma, que eu percebo que eu estou correndo atrás de Deus, orando a Deus por bênçãos materiais, eu me lembro disso. Na minha conversão, está aqui minha esposa que não me deixa mentir. Eu orei e falei, Deus, eu quero buscar ao Senhor pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode dar, porque eu já tenho tudo. Olha o grau da ignorância da pessoa. Mas no momento da conversão, eu estava bem. Não estava passando por luta, né? Não estava com problema de saúde, não estava desempregado. Aliás, né, estava bem empregado, o salário era bom, tinha acabado de comprar o único carro zero que nós compramos até hoje. Estava bem. Até que eu conheci Cristo, a Jesus, e falei, Deus, eu quero o Senhor pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode dar. E sempre que eu me pego orando a Deus, correndo atrás de bênçãos, isso vem na minha memória. Aí eu mudo a oração. Deus me ajuda a buscar o Senhor. Acima de qualquer coisa, o Senhor. Acima de tudo, o Senhor. Que meu coração, que a minha vida deseje de fato o Senhor. E quando você viver desejando Deus todos os dias da sua vida, buscando a Deus, e as pessoas veem isso na sua vida, ela vai entender que aquilo que ela está buscando não é o Evangelho. Aquilo que ela está correndo atrás não é o Evangelho. Aquilo que ela está se dedicando não é o Evangelho. O quarto motivo, irmãos, para que nós façamos parte de uma igreja. Por que me tornar membro de uma igreja? Para edificar essa igreja. A igreja de Corinto, lembra lá? Aquela confusão de dons, cada um com um dom aqui, um achando que o dom dele era melhor do que o outro. Eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom de línguas, eu tenho o dom de misericórdia, eu tenho o dom de amor, e um discutindo qual era o dom maior que o outro, e aquela coisa toda. Paulo chama a atenção deles, fala que o maior de todos os dons é o amor, mas que a função de todos aqueles dons era edificar a igreja. Eu falo isso aqui com alguma frequência, até aqueles que estão mais perto de mim já ouviram isso muitas vezes, mas a gente aprende todo dia na igreja. Pode ser com um membro recém-convertido. Ah, como ele tem para te ensinar. Você aprende dentro da sua casa, aprende com seus filhos, você aprende com o mais novo membro da igreja, com o mais antigo membro da igreja você também aprende. E da mesma forma que eu aprendo daquele que é o mais novo, eu ensino de alguma forma. Isso é edificação do corpo. Isso é crescer junto. É uns pelos outros, é estar ligado uns aos outros de tal forma que eu entendo que aquele irmão tem algo de Deus para a minha vida. Não é dele mesmo. Eu sou difícil, eu sou tranqueiro, eu falo isso com muita frequência, eu não sou pessoa fácil de lidar, não. Mas chega perto de mim que eu tenho certeza que em algum momento eu vou te abençoar. Absoluta. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu tenho certeza também que em algum momento eu vou te decepcionar. Porque o velho homem ainda está aqui. Ainda tem resquício do Walter tranqueira aqui, e eu acho que tem muito mais até do que eu gostaria, mas tem, está aqui. Então, em algum momento, eu vou vacilar com você. Se isso não aconteceu já algumas vezes, pode esperar que vai acontecer, cedo ou tarde vai acontecer. Eu vou te decepcionar de alguma forma. E você também vai me decepcionar. Mas você também vai me abençoar. E quando você me decepciona, eu aprendo com a decepção que eu passei, com a qual você me decepcionou, porque talvez aquilo no qual eu esperava que você fizesse por mim é algo que eu não estou fazendo por você. Já parou para pensar nisso? E muitas vezes o pecado do outro nos incomoda porque é o nosso mesmo pecado. O erro do outro, a falha do outro, talvez é naquela área, exatamente naquela área que você falha tanto e você vê aquilo no outro e você quer corrigir no outro, porque em si mesmo você não consegue. E é assim que é, irmãos. Todos nós aqui temos algo para aprender, para doar, para fazer uns pelos outros. E é maravilhoso fazer parte de uma igreja. Não tem coisa melhor, não tem lugar melhor para chorar, não tem lugar melhor para sorrir do que na presença dos santos. Chorar numa igreja, chorar na presença dos irmãos é algo verdadeiramente consolador. Eu falo isso por experiência própria. Um lugar onde você pode abrir o coração, não ter vergonha de quem você é a igreja do Senhor.
Um lugar onde você pode confessar pecados, aquela tranqueira, aquele trem ruim, sujo, que te mancha. É na igreja do Senhor. É aqui o lugar. Pode ser comigo, pode ser com outro. Talvez o lugar para que você seja, como é que fala, gente? A palavra que o povo não gosta muito de ouvir, a gente não gosta muito, né? Disciplinado. Talvez é aqui. Talvez o melhor de Deus para a sua vida naquele momento seja a disciplina bíblica, de uma igreja bíblica, de irmãos que te amam, que querem o seu bem, que estão dispostos a caminhar a segunda milha com você, que não vão te abandonar. Mas que te mostra que aquilo que você está fazendo é errado. Muitas vezes o apontar o dedo que incomoda tanto é necessário. Muitas vezes o puxão de orelha é necessário. Pensa numa mulher que puxa minha orelha, gente. Até hoje. Pensa numa bênção. Meus filhos, não tenho vergonha de dizer, meus filhos ainda, de vez em quando, dão em mim umas cutucadas. Eu cutuco eles o tempo todo. Mas de vez em quando, vem de lá para cá também. Eu preciso entender, irmãos, que aquilo é fruto de Deus na vida deles. Quando eu vejo meus filhos pelos montes da vida, nas reuniões de oração, ou trabalhando, servindo na igreja, isso alegra meu coração muito, 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 muito. Eu entendo que Deus está agindo na vida desses meninos e eu oro por eles e com eles para que Deus, de fato, tome o coração desses meninos de uma forma tal que eles vivam para Deus. Vivam para Deus. De fato, de verdade, entrega a vida para Deus. Queiram viver para o Senhor o tempo todo, porque eu demorei demais para tomar essa decisão. E graças a Deus que eu tomei. E a quinta coisa, né? Por que tornar-se parte da igreja de Deus? É porque tudo isso, irmãos, vai redundar na glória dele. Você fazer parte de uma igreja de verdade, uma igreja onde você se doa, uma igreja onde você pode ser quem você é, uma igreja onde prega o evangelho de verdade, onde você é convidado também a ser um pregador do evangelho. Aliás, né, alguém já disse aí que ou o crente é um missionário ou ele é uma fraude. Quando você vive numa igreja que te estimula a isso, que faz com que você viva essas coisas, você de fato vai estar dando glória ao nome do Senhor. Você vai entender que a sua vida eclesiástica não é dentro do templo, muito pelo contrário. Há um entendimento errado, eu acho errado, né, daquela ideia de igreja chamados para fora e tal. A gente acha, né, que é claro que a igreja tem o papel de pregar, tem o papel de evangelizar, de ser missionária, sim, mas chamados para fora, no meu entendimento, não é nesse sentido. A igreja foi chamada para fora do mundo, chamado para fora do mundo de pecados. Isso é ser chamado para fora, santificado. Cristo nos chamou para fora daquele mundo e hoje a gente está ali para fazer diferença, ser luz e sal. Olha o que diz o texto de Mateus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16, isso é Cristo falando para os seus discípulos, incentivando eles a viverem de tal forma que Deus seja glorificado na vida deles. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, um texto que eu amo de paixão, e vai até no versículo 15 que eu decorei já, isso está tatuado aqui dentro. Diz assim, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O mundo vai falar mal de você. Vai, seu vizinho vai falar mal de você, de vez em quando seu filho, sua esposa, seu cônjuge, seu parente, seu irmão. Vai falar mal. Talvez eu vou falar mal de você uma hora. Mas viva de tal forma que aquele que ouvir eu falando mal de você, tenha no mínimo uma palavra de exortação nos lábios. Meu irmão, não é assim não. Vai para a vida do cara. Olha como é que ele está andando. E é assim que a gente vai, muitas vezes, calar o que o mundo diz a nosso respeito. O crente não precisa, como eu disse aqui, se justificar, o crente não precisa ter vergonha.
Viva de tal forma, irmãos, de já ser irrepreensível. Essa é a ideia de ser irrepreensível. Viver uma vida que você não precisa se envergonhar. Uma vida que você pode pegar o telefone e não ter senha nele, que seus filhos podem abrir, sua esposa pode pegar, pode abrir, pode folhear, pode fazer o que quiser. Qualquer membro da igreja, você pode entregar o telefone na mão dele, o celular, o computador, o que quer que seja. Você não tem nada para esconder. E quando a gente não tem nada para esconder, o inimigo perde terreno, porque é nas sombras que ele atua. É na mentira que ele tem poder. O diabo quer um lugar onde as pessoas não precisem, não possam falar a verdade, não queiram falar a verdade. Porque quando eu sou transparente, o diabo, inclusive o nome quer dizer acusador, ele não tem do que me acusar. Como é que ele vai me acusar diante da igreja se a igreja me conhece? Sabe quem eu sou? Sabe o que eu faço? Todo mundo conhece a tranqueira que está aqui. E vai me acusar de quê? Como é que eu vou ser acusado por ele? E aí ele perde terreno. E isso dá glória também ao nome de Deus. Então, por que unir-se a uma igreja? Para que você se assegure, você esteja seguro de quem você é, da mudança que Cristo está fazendo na sua vida, para que você possa evangelizar junto com a igreja, você ser um evangelista, ser aí um missionário, para que falsos evangelhos fiquem evidenciados através de uma vida verdadeira com Cristo, para que você ajude a igreja de Cristo a crescer e seja edificado nela também, e para glorificar o nome de Deus. E por último, irmãos, o que envolve ser membro de uma igreja? Fundamentalmente, ser membro de igreja é viver uma vida de arrependimento e fé. Isso é básico na vida de todo crente. Jesus, quando ele fundou a igreja, essa é a ideia dele. A igreja foi planejada para ser uma comunidade daqueles que nasceram de novo. De gente que nasceu outra vez, renascidos. Essa é a ideia de igreja. Mas tem duas coisas, pelo menos, que evidenciam isso na vida de um membro de uma igreja. A primeira delas é o batismo. Quando um crente se batiza, quando a pessoa batiza e ela faz isso com fé, com convicção, sabendo o que significa isso para a vida dela, isso evidencia. É o primeiro passo, O batismo é o primeiro passo da obediência a Deus. É onde a gente mostra para o mundo, para as pessoas, para a própria igreja, que a gente quer viver agora em obediência ao Senhor. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas vale a pena. Vale muito a pena. E a segunda delas, segundo ele aqui, algo que me pareceu até com a nossa confissão de fé, segundo o autor, subscrever a declaração de fé e o pacto eclesial. Não é mais ou menos isso que a gente faz quando faz a nossa confissão de fé aqui? Subscrever, como um brasileiro, falando em português bem claro, assina embaixo daquilo que a igreja diz ser a sua confissão, aquilo que a igreja diz viver, ou prega a respeito do Evangelho de Deus. Quando eu vou lá e faço essa confissão de fé, eu assumo isso, então eu faço parte publicamente dessa igreja. Eu declaro que a partir daquele momento eu quero viver aquilo e vou me esforçar para aquilo acontecer. E falando disso, tem pelo menos aí 5 responsabilidades que a gente, quando faz isso, a gente declara e a gente precisa trazer isso um pouco para a nossa vida, a vida cristã de verdade. A primeira responsabilidade de um crente nascido de novo, que faz parte de uma igreja verdadeira, que evidencia que tem o Senhor na sua vida, meus irmãos, é assistir os cultos com regularidade, não é não? E quando a gente fala de cultos, a gente não fala só do culto de domingo ou só da escola dominical. A igreja tem trabalhos durante a semana, não tem não? E a gente vem aqui e fala que vai fazer, e fala que vai acontecer isso, aquilo, e eu caminho com Jesus, eu ando com Jesus, e eu quero Jesus, mas eu não me esforço nem para estar na igreja, no estudo bíblico, numa reunião de oração. Eu virei religioso, eu vou no culto no domingo porque eu vou bater meu ponto. Eu não estou dizendo aqui que tem situações esporádicas, é claro, tem gente que trabalha, chega tarde em casa, não estou jogando pedra em ninguém, não.
Mas a gente, quando faz aqui, a gente publica, a gente diz que vai ser fiel, que vai estar ali, a gente vai praticar essas coisas. Então a gente precisa estar na igreja, estar junto, estar perto. O crente que não suporta estar perto do outro crente. Olha o que diz João lá, gente. Se eu não amo meu irmão a quem vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Ter prazer na companhia dos irmãos, ter prazer no estudo da palavra de Deus, ter vontade. Você tem vontade de vir na igreja na terça-feira à noite, depois de serviço, cansado? Fala sério. Tem dias que eu tenho. Já chego em casa coçando, né? Vou tomar um banho, tenho que ir para a igreja, vou cortar cabelo, olha o cabelo. E vou para a igreja. Agora tem dia que você está tão cansado, tão difícil, e talvez esse é o dia que você mais é edificado, quando você vem na igreja, no culto durante a semana. Eu nem na vigília vim dos jovens aí, que eu estava destruído, eu estava muito cansado, eu não ia dar conta de participar, de ser abençoador na vida dos irmãos. Eu decidi ficar quieto em casa ali. A segunda coisa, irmãos, é participar da ceia do Senhor. Participar da ceia do Senhor é algo importantíssimo na vida do crente. Porque toda vez que a gente come do pão e bebe do vinho, estamos anunciando a volta do Senhor até que Ele venha. Estamos dizendo que aquilo que Ele fez é de verdade. Eu acredito, eu confio naquilo, no poder da cruz, no poder do que Cristo fez, que não precisa de mais nada, e não precisa mais nada. Depois da cruz, irmãos, depois de Cristo, depois da ressurreição, que Ele se levantou, está sentado à destra de Deus, o que mais a gente precisa? Para a nossa vida, para a nossa salvação. Jesus mesmo, Ele afirma, sem mim nada podeis fazer. Tudo que eu e você fazemos é em Cristo. Tudo o que o mundo faz, na verdade, é por causa de Cristo. Cristo sustenta todo mundo com a força do seu poder, diz a palavra. Ele é tudo em todos. Topo todo, Jesus está aí, firmando, segurando o mundo para que... E guiando, né? Orquestrando aí, vamos dizer, os acontecimentos que a gente vê aí, acha que está tão perdido, a gente não consegue entender que tem um Deus por trás disso, mas Ele está aí, conduzindo a história para um final glorioso, apoteótico, maravilhoso para todo aquele que crê nele. Terceira coisa, isso aqui é importantíssimo, a gente fala de vez em quando aí, sempre que tem, né? A gente chama os irmãos a participar das assembleias, irmãos, com interesse. Parece que a gente vem, né, quando tem alguma assembleia extraordinária ou até mesmo ordinária, a gente vem por... vou porque eu sou obrigado. A gente precisa vir e vir com interesse. O que é decidido em assembleia, nosso governo é representativo, mas o que é trazido para a assembleia resolver é porque é de fato necessário que a igreja participe. Você, como membro, tem não só o dever, eu considero até um privilégio. É a igreja da qual você faz parte, da qual é o grupo no qual você congrega. Então é importante, sim, participar das assembleias da igreja, responder a esse chamamento aí. E é importante, tanta coisa importante é dita, tanta coisa importante é resolvida, é discutida, né, nessas assembleias. A quarta responsabilidade de todo crente é orar com regularidade. Isso aqui é vida pessoal com Deus, particular de cada um, é claro, mas a gente precisa ter uma vida de oração. 2 Tessalonicenses 5,17, né? Orai sem cessar. E como é que anda a nossa vida de oração? Como é que a gente está nessa coisa aí? Eu oro pela minha vida, eu oro, até que olhar por nós é fácil. Orar pela gente é tranquilo, né? A gente lembra de nós o tempo todo, a gente não se esquece. Mas eu oro pelos irmãos, eu oro pela vida comum da igreja, eu oro para que o casamento do Tiago e a Carol seja de fato uma bênção,
que eles reflitam a glória do Senhor na sua vida. Eu oro pela filha linda do Vinícius, Ariel, oro pelo Gustavo, pela Isabela, oro pelo Vitor. Vitor, há pouco tempo aí estava desempregado, compartilhou com a gente orou por ele. Eu oro pela vida da Isabela, da Conceição, pela vida do Paulo. Como é que está? Eu oro para que a igreja de Deus se aproxime mais dele, para que haja um avivamento na minha igreja, para que essa unidade seja restaurada, para que esse entendimento do que é essa igreja seja colocado em nós. A gente ora pela igreja do Senhor, a gente ora pelos irmãos, a gente ora uns pelos outros, uns com os outros. Como é que está a nossa vida de oração? E a quinta coisa, que também precisa ser falado até, e parece que no nosso meio, porque virou uma bagunça tão grande aí fora, essa questão do dinheiro, que muitas vezes a gente deixa de falar nisso, né? Mas o crente precisa contribuir com regularidade. Isso aqui, esse templo é mantido com o seu não, né? Com o dinheiro do Senhor, porque não é seu. Dízimo não é seu. Então não é com o seu dinheiro, é com o dinheiro do Senhor que Ele te deu por mordomia. É assim que essa igreja é mantida. Esse ar-condicionado gostoso, esse microfone bacana, instrumentos musicais. Toda essa estrutura que a gente tem é mantida assim. Sonhos que a igreja tem de mudar de lugar, de um lugar maior, essas coisas que a gente tem sonhado, também depende daquilo que Deus tem colocado na sua mão. E a gente precisa entender que não é nosso, é de Deus, é dele mesmo. A gente só devolve para ele o que é dele. E eu sempre fui dizimista, graças a Deus. Eu tenho dificuldade em ofertar. Eu já falei isso com o conselho, falo isso com os irmãos até, mas sempre fui dizimista. Mas eu tenho orado muito para Deus que essa ideia de ser dizimista na igreja, de fazê-lo, seja feito muito mais com alegria, com prazer, com regozijo, do que como um mandamento, do que cumprimento de regra. Porque Deus ama quem dá com alegria. Eu tenho orado para isso acontecer na minha vida, para que essa verdade aconteça na minha vida, para que o valor que eu der de dízimo aqui, seja ele grande, pequeno, seja fruto de um coração que entende que aquilo veio das mãos do Senhor. Porque muita gente faz, né, algo e vai virando mecânico, irmãos. Eu tenho uma preocupação danada com isso, na minha vida cristã, não ser uma mecânica. Eu me preocupo demais com isso. Será que é mecânico o que eu estou fazendo? Será que estou indo na igreja? Será que eu estou indo nos cultos de terça-feira porque eu sou presbítero, eu tenho que ir, eu tenho que estar lá, tenho que dar exemplo? Ou estou ali porque eu quero estar ali? O que é que nos motiva? A gente precisa preocupar com isso, dízimo, oferta, seja o que for que você faz. Será que você está fazendo aquilo por obrigação só? Porque os sacrifícios dados por obrigação pelo povo de Israel, Deus os rejeitava, ele não queria não. Obediência quero e não holocaustos. Será que é isso que a gente está fazendo? E por fim, eu gostaria de ler um texto com os irmãos que eu acho que sintetiza tudo o que foi falado aqui. Todo que fala a respeito de igreja, o texto de Romanos 12, nós vamos ler de 1 a 10, eu acho que sintetiza tudo o que foi dito aqui. E aí eu termino com a leitura desse texto, e nós vamos orar. Romanos 12, do 1 ao 10. Olha o que diz o texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo,
e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou ao que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Reduz ou não reduz o que foi falado aqui hoje, esse texto? Que pela graça de Deus, irmãos, a gente consiga cumprir o que está escrito nesse texto. Amém?